Oi? Vamos lá. Eu vou começar limpando a pele dela, como de costume. E vou aplicar esse bálsamo da Nivea. Alguns de vocês me perguntaram por que eu uso ele. Ele é um hidratante rico em vitamina E e várias outras coisas. Então eu gosto dele porque ele deixa a pele bem leve e tem um cheiro muito bom. E aí eu vou usar essa base da MAC. Quando eu tava aplicando a base, eu achei que ela ficou um pouco clara pro rosto dela, sabe? Mas mesmo assim eu apliquei. A esponja que eu uso, ela é seca. Essa esponja ela é bem fofinha, diferente daquela Beauty Blender que você tem que molhar para que ela fique bacana, para que ela fique boa na aplicação. Essa daí não, é bem fofinha. Eu compro ela aqui na minha cidade, eu ainda não vi na internet para comprar. Na esponja é importante você aplicar dando batidinhas e não arrastando o produto. E aí, como eu achei que tava mais clara, eu vim com essa base, que é a NC44 da MAC. Gente, eu só tenho essa base pra fazer isso, pra alterar a cor. Sempre que eu misturo ela com a cor mais clara, ela fica, tipo, perfeita na pele da cliente, sabe? E eu só coloco poucas gotinhas, assim, pouca quantidade, e vou aplicando o rosto todo e dá pra ver aí que já vai mudando, né? A cor já vai ficando bem melhor. E eu vou começar com os contornos. Geralmente, quem tem o rostinho um pouco redondo, a gente quer alongar o rosto. Então, uma das coisas que eu errei, que eu percebi só depois que eu gravei, é que eu fiz o contorno na testa dela inteira. O mais correto, assim, a se fazer é você fazer só nessa região das laterais e não na testa toda, porque a partir do momento que a gente contorna tudo isso, o rosto ele fica mais arredondado ainda. E como quando a gente quer alongar, a gente tem que deixar a parte do rosto mais iluminada, já para dar esse efeito. Então eu fiz aí, o certo seria fazer não só nas laterais, eu acho que vocês estão me entendendo, né? E eu faço na região das maçãs também, em forma para baixo, para diagonal. E também faço no maxilar. Eu tô amando esse pincel da Vult, gente, é um duo bem pequeno e ele é super macio para fazer esse tipo de contorno. Geralmente eu não faço um contorno muito marcado, vai depender muito da proposta da maquiagem, mas eu prefiro ir colocando pouco produto e acrescentando do que já colocar muito e ficar mais difícil de esfumar. E aí eu vou fazer as áreas de iluminação, ela não precisa muito de correção, que também tem que ser em linhas verticais, diferente daquelas outras que a gente faz nas linhas horizontais, né? Porque a gente quer alongar esse rosto. Pra mim, a parte mais difícil dessa técnica é você esfumar o produto no lugar. Porque geralmente quando a gente faz as linhas na horizontal, a gente tende a puxar muito esse produto também pra cima e fazer aquele arquinho, né? Diferente, a gente vai puxando esse produto de forma vertical. Vocês estão me entendendo? Às vezes eu tenho medo que vocês não me entendam. Então eu faço essa área da testa toda de iluminação, já para alongar mais o rosto dela. A área abaixo dos olhos, puxando para baixo e não para as laterais, como eu costumo fazer. Porque se a gente puxar para as laterais, vai deixar esse rosto ainda mais, vai iluminar uma área em que a gente não quer iluminar. Tem que puxar para baixo para parecer que tá alongando o rosto. Acho que isso vocês já entenderam, né? E pra mim é muito difícil, porque eu sempre tenho essa mania de puxar o corretivo até a lateral do rosto, né? Então tem que puxar ele pra baixo. E aí eu venho com um pincel com um pouquinho do excesso do produto só pra passar por cima do corretivo, porque a gente tem que lembrar que tudo que é mais escuro fica em cima do mais claro. E aí eu já venho com o pó pra selar. Esse é o da Catarina, ele é o rosado. E assim, eu uso ele praticamente em todo mundo. Ele é um rosado, mas que fica bem neutro, sabe? Quando você esfuma ele. E eu aplico selando com a esponja nas áreas que tem um corretivo, já para não acumular esse produto. E aí com o pincel, depois eu passo por todo o rosto e tiro mais o excesso. Esse pó é maravilhoso, ele deixa a pele super sequinha e ele ajuda também na durabilidade da maquiagem. E aí eu vou espalhando tudo isso. Gente, muita leveza pra não machucar assim a pele, a base. Daí eu venho com esse pozinho da Ruby Rose e vou intensificar essa cor, né, do contorno e já usar isso como blush. Gente, eu adoro fazer isso. Porque essa paleta você tem várias opções de marrom, dos marrons quente pros marrons... Eita! Você entender, pro negócio frio. E aí, eu vou com esse duo da Vult de sobrancelhas. O pincel que eu uso, ele tá molhado, porque eu acho que facilita na aplicação da sombra. Parece que ela desliza mais fácil, sabe? Então, assim, eu molho ele e sempre vou retocando, mas ele não fica pingando água, não, porque senão a sombra vai, né? Não vai prestar.
E aí a sobrancelha dela eu vou só contornando. Primeiro eu contorno a linha de cima, pra depois contornar a linha de baixo e ir subindo com o excesso desse produto pra cima. E agora já fiz o contorno da sobrancelha e já vou aplicar o primer. E esse pincel da Vult, gente, eu também tô amando. Ele é muito fofinho pra essa coisa de aplicar primer, corretivo, pra quem gosta de pincéis. Vou usar essa paleta da Tarte com essas duas cores, essas primeiras. Gente, vai ser a sombra mais fácil do mundo aqui nesse canal. Uma coisa que a gente tem que se atentar muito quando estiver esfumando, que você tem que prestar muita atenção, é na leveza do pincel. Procura pegar o pincel muito leve, para colocar pouca pressão no olho, sabe? Para você poder esfumar melhor, porque se a gente coloca muita pressão, para tirar as marcações fica horrível. Então você vai esfumando devagar. Lembre-se sempre que esfumar é tirar as linhas. Então, até onde você vê linha marcada, você tem que esfumar. Sempre. Pode tirar o excesso da sombra na mão e aí vai esfumando. Já venho com essa outra que é mais amarelada, um pincelzinho para aplicação e vou aplicando essa sombra por todo o olho até de encontro com aquela marrom. E você pode subir ela um pouquinho até a sobrancelha, não tem problema. O importante é você não deixar nenhuma marcação, sabe? Então você vai aplicando. Esse é um olho mais opaco para aquelas clientes que não gostam de uma coisa muito, né, que apareça muito, muita maquiagem, mas quer sabe aquela cliente que às vezes chega e diz assim, eu não gosto de muita coisa, mas eu quero uma maquiagem que dê pra ver? Sempre tem essa cliente, então esse é o estilo, uma proposta boa. Esse delineador da Vult eu tô usando pra fazer, né, o delineado, óbvio. E aí, eu já falei isso várias vezes pra vocês nos vídeos, sempre quando tu for aplicando, se tu tiver dificuldade, vai colocando o delineado, dando tipo carimbadas, sabe? E vá com calma, gente, ó, não precisa ter pressa na hora de fazer o delineado, tome o tempo que for preciso, porque quando a gente erra, o delineador é um inferno pra tirar esse negócio. Sério, às vezes eu erro e, nossa senhora, segura na mão de Deus e vai, porque é uma história, é babado. E aí, eu não gosto muito desse delineador da Vult pra fazer o gatinho, porque o pincel dele é muito chatinho. Mas você vai fazendo, eu puxo a linha de cima primeiro. E você pode até puxar assim o olho pra esticar mais a pele, pra ficar mais fácil de fazer o puxadinho, sabe? E aí, depois eu puxo a parte de baixo, ó, rente ao olho e vou de encontro. Esse delineador, ele é péssimo pra quando você erra, porque ele descasca muito fácil. E aí eu vou aplicando essa sombrinha da Dylos na sobrancelha, só no topo mesmo, não levo essa sombra até o início. E aí vou aplicar esse batom da Ruby Rose. Gente, esse batom é muito maravilhoso mesmo. O delineado fica um pouquinho torto, sabe? Mas eu espero que vocês relevem aí. Alguns de vocês falam no acabamento que eu dou na maquiagem, que às vezes não fica bom e tudo. Gente, eu sou uma só pra fazer tudo, sabe? Pra gravar, eu presto atenção em muita coisa. Na iluminação, essa partinha eu tô falando que vocês já sabem, né? Sombra marrom e tudo. Eu tenho que prestar atenção na iluminação, no foco, nos produtos, se eu tô na frente, se eu tô atrás, então às vezes é muita coisa. Às vezes eu erro mesmo, mas outras vezes é porque eu não tô muito atenta, sabe? E aí acaba passando despercebido, então vocês me desculpem, tá bom? E a maquiagem de hoje foi essa, muito simples, pra aquela cliente que gosta de uma maquiagem mais assim. E eu espero muito que vocês tenham gostado e beijos!